Bom dia, nono ano. Vamos começar mais uma aula, né? Hoje a gente vai falar sobre semelhança. É um conteúdo assim bem legal, bem tranquilo, tá? Vocês vão gostar muito. Então vamos lá. A introdução. Podemos dizer que polígonos são figuras geométricas fechadas formadas por segmentos de reta que se unem em seus extremos, como mostra a figura 1, que é nesse caso aqui. Então eu tenho vários polígonos aqui, eu tenho 3 polígonos. E aí, ele fala que em alguns casos é possível a gente observar alguma semelhança, que é isso que nos interessa neste capítulo, tá? Então, aqui eu tenho alguns critérios para a semelhança. Como que eu vou identificar? Então, primeiro, vocês têm que verificar se o polígono ele possui o mesmo número de lados, tá? É um item. O segundo item, os seus ângulos correspondentes têm que ser iguais, tá? E os seus lados correspondentes também têm que possuir uma proporção, tá? Uma razão de proporção. Tem que ser iguais, tá? Essa razão de proporção deve ser a mesma para todos os polígonos. Nós vamos fazer um exemplo daqui a pouco e vocês vão verificar essa parte aí. Então, qual é a conclusão que nós temos de polígono semelhante? É quando os ângulos correspondentes são congruentes e seus lados correspondentes são proporcionais, tá? Então aí a gente vai ver um exemplo agora de um polígono. Nesse caso aqui eu coloquei um quadrado, tá? Se vocês observarem aí, eles têm tamanhos diferentes. O primeiro é maior e o segundo é menor, quer dizer, o primeiro é menor e o segundo é maior, né? Então nós vamos verificar se ele possui a semelhança entre eles, né? Se eu observar aqui, eles têm a mesma quantidade de lados, que é 4, né? E os ângulos deles aqui, todos são iguais também, ó. Tudo é 90 graus, tá? Ambos são 90 graus. E a proporcionalidade dos lados deles também. Por exemplo, se eu começar de 2 está para 3 ou 3 está para 2. Eu tenho que seguir uma sequência, do menor para o maior, do maior para o menor, tá? E a razão entre os lados dele também são iguais, vão dar o mesmo valor, tá? No próximo aqui eu coloquei um trapézio para vocês verificar. E aí, nesse trapézio aqui, se vocês observarem, olha só, esse lado aqui, ele é correspondente com este lado, com este ângulo aqui, ó. Ambos medem 115 graus, tá? Então eu tenho que verificar se os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, se são iguais, né? Aqui eu tenho os dois ângulos de 65 graus, ó, que vai corresponder a este, né? E o de 65 lá no outro, tá? Então, veja só. Os lados dele eu também tenho que calcular para ver se existe uma proporcionalidade entre eles, tá? Então, as figuras possuem o mesmo número de lados, os seus ângulos correspondentes são iguais, né? O terceiro é que a gente vai fazer para calcular a razão de proporção entre os lados a partir dos lados AB e HG. E então verificar se ela é uma razão. Então, olha só. Se eu pegar aqui, ó, eu tenho lá 15,75, tá? 15,75 dividido por 4,5, ele vai dar 3,5, tá? Nós fizemos uma divisão que é a proporção. Então, esse K, o que significa esse K? Esse K vai ser a razão que nós vamos ter, tá? Então, nessa divisão, nós podemos observar o seguinte, que a razão é 3,5. Então, se eu pegar, por exemplo, esse lado aqui, ó, ele é correspondente a 4,5, tá? Então, eu vou fazer essa divisão. Eu peguei 15,75 e dividi por 4,5, que deu 3,5, né? Então, aí você vai ter que verificar todos os lados dele. Por exemplo, aqui eu coloquei 2,5 vezes 3,5. Ah, mas da onde você tirou o 3,5? Foi a razão que nós descobrimos anteriormente, tá? Então, quando eu multiplico 2,5 vezes a razão, me deu quanto? 8,75, né? Que é o valor que eu tenho aqui, ó, tá vendo? É o valor que eu tenho, desse e desse lado. Ah, se você fizer 2 vezes 3,5, se eu fizer 2 vezes 3,5, eu vou encontrar o valor de quem? De x.
E nesse caso, o valor de x vai ser igual a quanto? 2 vezes o 3,5 vai me dar quanto? Vai dar 7, né? E aí nós descobrimos o valor de x nesse caso, tá? Então é desta forma que vocês vão descobrir se eles são proporcionais ou não, tá? E aí, só para vocês relembrarem um pouquinho, a gente vai falar sobre as escalas, tá? Porque lá na apostila de vocês tem exercícios que vocês vão resolver através de escala. Então, olha só. O que é a escala? A escala é quando se constrói uma escala, deve-se considerar o tamanho real do que você quer representar e também o tamanho da figura que o representará. Este tamanho deve estar na mesma unidade de medida. Gente, não esqueça disso daqui, tá? Tem que estar na mesma unidade de medida. Sempre, se tiver metro é metro, se for centímetro é centímetro, tá? E aí eu coloquei um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês, tá? Então veja bem, uma casa que possui um comprimento de 20 metros deve ser representada em um desenho de no máximo 20 centímetros. Vemos que as unidades de medidas não são as mesmas, portanto, vamos ter que transformar o metro em centímetros, pois é nesta unidade que representaremos o desenho. 20 metros, tá vendo? Eu estou transformando aqui, ó. 20 metros eu já transformei em centímetros, tá? Então, eu vou dividir o tamanho no desenho pelo tamanho real. No desenho eu quero o quê? É 20 centímetros, o desenho é 20. Sobre quanto? O real é 2.000 centímetros. Então, aí nós vamos ter escala 1 para 100. O que isso significa, gente? Significa que a cada 1 centímetro no desenho representa 100 centímetros no real, tá? Então, lá vocês vão precisar dessa informação para vocês resolver algumas atividades, tá? E aí eu vou estar postando para vocês no clipe depois as tarefas que vocês vão fazer da unidade, tá? Vocês resolvam as atividades desse capítulo e aí eu vou estar lá postando mais algumas tarefas de casa que vocês vão ter que fazer, tá bom? Obrigada e até a próxima aula.